Amado Deus. Glória a Deus. Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Amém. Louvo e glorifico a Deus pela obra de salvação que Ele fez para com a minha alma, por ter enviado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. No madeiro da cruz ali no Calvário, Ele derramou seu sangue, perdoou o meu pecado, me justificou diante de Deus e hoje tenho a certeza da vida eterna. Glória a Deus. É motivo de eu estar aqui diante dos irmãos fazendo um esclarecimento, porque muitas das vezes, irmãos, um diz de uma maneira, outro de outra. Por que o irmão Celso já não está mais atendendo os cultos? Sentaram ele ou ele renunciou? Então quero deixar bem claro para os irmãos, para que quando alguém perguntar, falar alguma coisa, não, o irmão Celso, ele testificou diante da igreja os acontecimentos. O motivo, irmão, eu atendi um batismo no Muriru no mês de março e naquele batismo li aquela palavra no Evangelho de João, aonde diz assim, no capítulo 3, Jesus, ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Eu fui fazendo ali, irmãos, a explicação da palavra, quando chegou no verso de número 5, aonde Jesus diz assim: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E estava junto conosco nesse batismo o irmão Cleosmar, que é ancião ali de Coniza, todos conhecem. E eu explicando a palavra, irmãos, eu fui fazer ali a explicação que é nascer das águas, ou nascer da água, falando que esse nascer da água é nascer de Jesus Cristo, irmãos, que Jesus Cristo é a água da vida. Jesus, quando falava de nascer da água, ele não falava da água de um corpo, da água do Rio Jordão, ou da água de uma piscina. Ele dizia: nascer da água é nascer dele. Ele é a palavra, a água que sacia as nossas almas. E eu trouxe em frente ainda, irmãos, no capítulo 4 do Evangelho de João, aonde Jesus diz para aquela mulher, a mulher samaritana: mulher, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Falando dele, irmão, de Jesus, ele é a água da vida, toda a Escritura diz isso. Também fui ali no capítulo 7, no verso 37 e 38, onde no último dia, o grande dia da festa, Jesus ele se coloca de pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Foi bem explicado. Aí peguei o hinário, irmão, falei: olha o hino 167, né, que nós cantamos: água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor, dele vem perdão. Glória. Aí também o hino 181, né, quem só em Cristo, água viva todos podem encontrar. Foi bem explicado, irmãos. E quando chegou aquele momento, né, nascer do Espírito, também expliquei, irmãos. Nascer do Espírito é nascer do alto, nascer de Deus, é um novo nascimento, irmãos. Por isso que Jesus diz assim, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque Jesus dizendo que toda a humanidade estava morta nos seus pecados e delitos, porque herdou o pecado de Adão, então tinha que nascer de novo. E só Jesus traz esse novo nascimento. Tem que nascer do Espírito. Trouxe aquela passagem em Efésios 1, no capítulo 1, verso 13, que diz assim: em que vós estáis, quando ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da herança, para a redenção da possessão
para louvor da glória de Deus. Jesus, irmão Paulo ali ensinando aos irmãos de Efésios, que quando nós cremos em Jesus, no sacrifício dele na cruz, o sangue que ele derramou por nós, que nós genuinamente nós cremos, arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Neste momento, irmão, o Espírito Santo, ele sela a nossa alma, ele marca nós dizendo: agora você é propriedade de Deus, agora você faz parte da família de Deus. Foi bem explicado, e eu falei: nesse momento, nós somos batizados em Cristo, não nas águas. Neste momento que nós cremos, nós somos batizados em Cristo. Sabe onde está isso? Paulo dizendo aos Gálatas, 3 aos Gálatas, verso 27, Paulo diz assim: vocês foram batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, nem macho e nem fêmea, porque todos vocês agora são um em Cristo Jesus. Irmão, é quando o homem que crê em Deus, ele é inserido no corpo de Cristo, ele é batizado em Cristo, irmão. Também trouxe lá em Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, onde Paulo diz assim: fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Irmãos, dizendo, irmão, a unidade da igreja. Foi bem explicado, irmãos. Mas o nosso irmão Cleosmar, que estava ali, ele se escandalizou, irmãos, com essa pregação. Ele falou: não, quem perdoa os nossos pecados é a água do batismo. Depois que terminou o batismo ali, irmão, e ele começou a comentar: não, essa pregação está errada, porque quem perdoa nossos pecados, nós sempre aprendemos que quem perdoa nossos pecados é a água do batismo. Irmão, então nós conversando ali, ele falou: vou levar para uma reunião. Sim, irmão Cleosmar, pode levar na reunião. E foi para uma reunião regional, irmãos. E nessa reunião regional, está lá o ancião Antônio Graciano, que é um dos mais antigos aqui do Mato Grosso, o irmão Marco Antônio, e os irmãos que conhecem, que são os anciãos aqui da nossa região. Ali, no momento da reunião, ele se colocou de pé e falou: irmão Antônio, eu posso fazer uma pergunta? Aí o irmão Antônio Graciano falou: pode, irmão Cleosmar. Ele falou: a água do batismo perdoa pecado? Irmãos, o irmão Antônio balançou a cabeça, irmãos, sorriu, todos sorriram, acompanharam o sorriso dele. E aí ele respondeu para o irmão Cleosmar: é claro, irmão Cleosmar, que a água do batismo perdoa o pecado. Aí eu me coloquei de pé e falei assim: irmão Antônio, o irmão Cleosmar está perguntando isso. Aí contei para ele: nós estivemos no batismo, e o que os irmãos ouviram aqui, irmão, eu passei para o irmão Antônio e aqueles irmãos que estavam na reunião. Eles se revoltaram, irmãos. Não, quem perdoa pecado, irmão Celso, é a água do batismo. Aí eu peguei as escrituras, irmãos, fui mostrar dentro das escrituras, está lá em Atos dos Apóstolos 20, 28, onde Paulo diz assim aos irmãos anciãos que estavam ali, dizendo assim: olhai pelo rebanho em que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Trouxe lá também em Pedro, irmãos, 1 de Pedro 17 e 18, aonde Pedro diz assim: sabemos que não fomos comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E em Efésios 1, no verso 7, em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos pecados. As passagens bíblicas que Deus foi trazendo, eu fui passando para eles, irmãos, mas não adiantou. Aí peguei, irmão, então vamos para os hinos do Inário. O hino
410, 405. Mostrar aqui só para os irmãos. Irmãos, ter clareza, irmão. E para nós é um aprendizado isso, né? Olha o hino 405, vamos ver lá, só para nós termos aqui uma noção. Nós cantamos hoje aqui, não quero tomar muito tempo, irmãos, né? Mas esclarecer aqui para que não haja dúvida. Bom, pega meu óculos aí por gentileza, irmão. Só para nós termos uma noção, irmão, porque muitas das vezes nós cantamos um hino, mas não meditamos na palavra, né? Olha aqui, ó, só o sangue de Jesus tem poder de nos livrar e de toda mancha nos limpar. É água, é o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, irmãos, né? O hino 410, o sangue precioso do Senhor redime o pecador, justifica quem crer no Senhor. Falando de quem, irmão? Do sangue de Jesus. O hino 415, irmão, 414, teu sangue imaculado, bendito Redentor, né? Tem plena confiança de ir ao Criador. Tudo é através do hino do sangue de Jesus, irmão. Na cruz, 415, morreu o Cordeiro inocente por meus pecados, irmãos, verteu o seu sangue. E se nós formos todos os hinos do inário, que fala de justificação, salvação, perdão, é através do sangue de Cristo, irmãos. Tudo bem, irmão, eles não compreenderam e levaram o assunto para frente, irmãos. Foi comunicado aos irmãos de São Paulo, passaram o assunto para o irmão João Limeira. Ele é responsável pelo estado do Mato Grosso. Aí um dia, eu estando em casa, o irmão Zezinho, que é o ancião ali de Coniza, ele mandou um áudio para mim, irmão Celso, temos uma reunião extra. Maravilha, irmão Zezinho, que dia? Sexta-feira, se Deus quiser estamos lá. E quando foi na sexta-feira, irmãos, me dirigi para Coniza. Quando eu cheguei lá, em Coniza, irmãos, começamos a reunião e me levaram irmãos, para o quartinho. Os irmãos já ouviram falar no tal do quartinho. E nesse quartinho, irmãos, entraram ali 8 anciães. Ancião de Tangará da Serra, o irmão Daniel Ambrósio, de Juara, o irmão Manuel, de Juína, irmão Pedro Viana, Juruena, José Alcântara, o irmão Marcelo, Aripuanã, o irmão José Carlos, e de Coniza, o irmão Cleusmar, que levou o assunto, e o irmão Zezinho. Eu naquela sala de reunião ali, irmão, naquele quartinho, eles falaram assim, quando iniciou: estamos aqui para tratar o assunto do irmão Celso. Irmão Celso, estamos aqui a pedido dos irmãos de São Paulo, o irmão João Limeira e o irmão Silvano de Leme, para o irmão retratar, para o irmão negar que é o sangue de Cristo que perdoa pecado e confessar que a água do batismo. Irmão, isso doeu dentro do meu coração. Doeu, irmãos. Eu falei, irmão Pedro, nunca farei isso, jamais eu farei isso. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, irmão, nos ensina que o Cordeiro é Cristo, que Ele que morreu pelos nossos pecados. E vai eu, irmão, passar também novamente passagens bíblicas, irmãos, mas não adiantou. Então, mediante aquilo ali, eu falei para eles: irmãos, eu não vou negar o sangue de Cristo, de maneira nenhuma, porque, irmãos, é coisas que não tem fundamento, irmãos. Vemos que o que Ele fez por nós, deixar de dar o mérito, honra, glória a que Cristo fez, para dar uma água que quando termina o batismo, aquela água vai embora. Bendito é o Senhor. Eu vou fazer a minha renúncia.
E eu percebi que eles se alegraram quando eu falei de fazer a renúncia. E por isso, irmão, estou aqui passando isso para os irmãos, ouvindo diretamente da minha pessoa. Eu amo esta irmandade. Amo, irmão. Os irmãos é testemunha disso. Quantos anos aqui, né, irmão, a gente sempre procura pregar as Escrituras, irmão, anunciar Cristo, o Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas desde que querem tapar a minha boca, irmãos, irmãos, como diz, vou ficar, irmão, em paz, né? Além de fazer a minha renúncia, irmãos, não estou dizendo que não vou congregar, mas porque eu amo a irmandade, de vez em quando vou vir aqui congregar, sentar ali e ver a face desses irmãos. Mas eu me desligo, irmão, da instituição, né? Eu me desligo da instituição, né? E vou servindo a Deus, servindo Cristo, irmão, fosse para morrer, irmão, jamais eu negaria o meu Senhor, o meu Salvador, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que continuem orando a Deus por mim, meu familiar. Nas minhas orações, também orarei por todos vós. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.